Obrigado, Jonas. Boa tarde, pessoal. Voltando, né? Parece que esse tempo de férias foi tão rápido, né? Nem deu para descansar, né? Mas, pessoal, bom, eu estava conversando com o Woody, né? A questão de organização, como nós iríamos fazer, como nós iríamos organizar essa parte, né? História e filosofia. E aí, pessoal, eu vi ali no chat algumas caras que senti falta no dia da formatura, né? Que eu estou vendo aqui, né? Boas-vindas para quem são os novos aí. Quem eu vi tem aluno meu de outra escola aqui, né? Que eu já dei aula. Bem-vindos, legal estar aqui, estar conversando com vocês de novo, participando assim. Bom, eu vou começar com vocês falando algumas coisas. O Hoje também vai trabalhar um pouco esse tema. Porque para nossa área, não só história, mas também filosofia, para quem não sabe, né, eu fui professor de filosofia no colégio por um tempo, né, o Woody veio pegar, roubou meu lugar, né, é, de uma boa competência, né, um bom substituto, né, mas esse terceiro colegial eu comecei com eles como aula de filosofia. Então hoje eu e ele vamos falar, mas o que tem a ver história e filosofia com o Enem e por que eu estava conversando com ele história e filosofia, também tem um pouquinho de geografia. A área de humanas deu uma mudada considerável nos últimos 2 anos, tá? Vocês têm as questões das escolhas e tudo mais, tem a metodologia. Eu não sei como que é na área de filosofia, como está agora, né? Que eu não estou acompanhando mais, eu só estou com história. São três responsáveis, na verdade, são três responsáveis pela parte de fazer a prova de história, e não são mais os mesmos. E eu sabia que aqueles três eles têm na parte de história uma historiografia francesa, então era fácil de deduzir o que eles queriam. Então eu falava, ó, estuda a Idade Média, eles gostam de Idade Média, eles gostam de guerra, Segunda Guerra Mundial. Então você sabia quem eram as três pessoas que, não que eles faziam as perguntas, mas os responsáveis pelas escolhas das perguntas para o banco de dados do Enem. Tá? Essas três pessoas já não existem mais, já é uma outra metodologia, é uma outra tradição, né? Então, outras características. Em história, eu vou dividir em duas partes para vocês qual é o tema mais recorrente. Tá? Eu vou falar com um padrão que era, vamos lá, 2000, depois de 2000 tem uma mudança, até depois de 2018 e depois 2019, 2020, tá? Mais ou menos uma comparação. Por exemplo, eu vou dividir a primeira parte em história geral. História geral, sem dúvida, eu acho que é até fácil, né? Para quem é terceiro colegial saber qual é o tema mais recorrente de história geral, que é a Segunda Guerra Mundial. Tá? Segunda Guerra Mundial, suas consequências. O que é a consequência? Guerra Fria. Tá? A Guerra Fria é a relação macroeconômica aí do mundo, essa bipolaridade. Então você tem as principais características. Você não vai pensar Segunda Guerra Mundial que vai começar logo com o nazismo. Não, o nazismo, na verdade, não é tido como uma dos principais temas da... Deixa eu só deixar ligado outro computador. Um dos principais temas do Enem. Tá? Então, Segunda Guerra Mundial, suas características, seus elementos, vocês não vão precisar ficar sabendo de batalhas, tá? Você não vai saber, a batalha que aconteceu no Canal da Mancha, o dia D, são importantes? São, mas não se vão ficar pensando que vocês vão ver só isso na prova. E a prova do Enem em História, tá? Voltando um pouquinho até o que eu estava comentando, ela não ficou mais tão interpretativa, tá? Ela não ficou mais tão como que eu vou ler o negócio e eu não vou entender totalmente. Não, ela ficou um pouquinho mais factual. O que seria mais factual? O texto ali vai praticamente te dar a resposta. Tá? Então você não vai precisar fazer uma referência, uma alusão tão complexa. Você vai ter que ter uma base teórica analítica. Por exemplo, caia-se muito textos de historiadores e historiografia. O que seria um texto de historiadores e historiografia? São textos que pessoas que analisam determinados assuntos, determinados temas de história e vai tentar trazer uma introdução, uma interpretação. Por exemplo, caía muito Jacques Le Goff, caía muito Georges B, Marc Bloch, Lucien Febvre. Esses autores quase não caem mais, tá? Embora pode vir a cair. Um exemplo disso, eu deixei algumas questões do ano passado para vocês terem essa comparação, tá? Por exemplo, no ano passado teve uma questão que até 2 anos atrás eu tinha certeza que nunca caía, que é um texto que tem como referência o Laurentino Gomes. O Laurentino Gomes, ele é um jornalista, tá? Um jornalista que ele teve um livro lá, 1822, 1808 primeiro, depois 1822, bem criticado, embora seja um livro de história que dá para trabalhar bastante coisa, bem legal, mas ele teve uma crítica muito grande entre historiadores. Então ele não era muito bem visto, mas ele caiu no Enem.
tá? Então, você tem uma mudança considerável na questão da historiografia, você tem uma coisa mais factual. Se eu falar uma comparação, o Enem antigamente era mais próximo da prova da Unesp. Então, é aquela prova que você conseguia, a partir de uma referência, uma interpretação, fazer aquela prova. Agora está uma prova não FUVEST, mas nessa questão mais conteudista. Se você saber conteúdos de história, não quero que vocês saibam da pré-história até atualidades, né, que vocês vão ter aula depois com o Alessio. Vocês vão ter que ter um contexto geral do que está acontecendo no período. Então, umas dicas, quando vocês forem ler as questões de história, pega a questão de história, vê onde e quando está acontecendo aquilo. Tá? Pegou a pergunta? Tá, vou começar a ler ela. Onde aconteceu? O que ele está falando? E quando? Quando? Porque se vocês souberem se localizar historicamente, olha, isso daqui está falando, pegou lá 1947, 1948. Nossa, o que está acontecendo em 1947? Tá? 1947, é a história geral, vai ser o período da Guerra Fria. Olha, está falando uma coisa de 1938, 39, ascensão do nazismo e do fascismo. E no Brasil, você tem um período getulista. Então, você tem que começar a pensar historicamente aquele determinado assunto. Tá? Se você conseguir fazer isso, ao pegar um tema, pegar aquela atividade, não só história, filosofia também, você vai conseguir encaminhar sua resposta antes mesmo de você responder ela. Tá? Tem muitas questões na prova de história do Enem que você consegue responder, às vezes, tá? De trás para frente, lendo as respostas e depois lendo o enunciado. Porque tem muitas vezes que a prova de história começa perguntando uma coisa muito aleatória e depois as respostas têm nada a ver. Não é tanto mais assim, tá? Mas tem algumas questões que vocês conseguem com isso, tá? Um outro tema muito recorrente que eu gosto muito, que é a minha especialidade, é a Idade Média. Tá? Por que Idade Média? Eu disse para vocês que antigamente era os coordenadores lá da prova de história do Enem, no INEP, era historiografia francesa. Tá? E os maiores historiólogos franceses são medievalistas. Entre eles, o Jacques Le Goff, tá? O Lucien Febvre e o Georges Duby. Eles são medievalistas, os principais textos deles são de história medieval. E eles falam da Idade Média de longa duração, que até hoje nós temos reflexos da Idade Média. E aqueles selecionadores de questões, né, eles gostavam bastante disso. E eles escolhiam bastante questões da Idade Média. Se você pegar aí nos índices, tá? Guerra Fria e Segunda Guerra Mundial são os que mais são recorrentes. Depois vem Idade Média, tá? O que cai em Idade Média? Principalmente o final da Idade Média. O momento de desfacelamento, né, desestruturação, perca da organização, né, do sistema real, né, do feudalismo, para esse processo de fragmentação e começo da idade, né, que seríamos modernos, desse período urbano, né, de organização social. Então, seria esse período, teoricamente, o terceiro mais recorrente no Enem. Tá? Depois, nós temos as revoluções, tá? As eras das revoluções. Entre as revoluções, nós temos Revolução Inglesa, que você tem o período liberal democrático, que são as novas teorias, principalmente o fortalecimento do parlamento. O que tem a ver o fortalecimento do parlamento? O parlamento, querendo ou não, é a forma de governo que não temos hoje, né? Mas o parlamento tem uma influência muito grande no Brasil. Mas você tem países que são parlamentaristas. A Inglaterra, por exemplo, é o maior símbolo disso que permanece até hoje. Depois, em ordem, né, nós vamos ter um pouquinho sobre antiguidade. Tá? Antiguidade, às vezes uma questão, não é todo ano que cai, então é bem pouco, mas tem. Nós temos, por exemplo, Grécia e Roma. Tá? O que vocês têm que saber entre Grécia e Roma? Eu sei que eu falo rápido, eu vou falando bastante coisa. Se vocês tiverem dúvida, qualquer coisa, podem parar, depois podem interromper. Eu tenho algumas questões para vocês darem uma olhada do Enem do ano passado, para ver esses temas e como essas recorrências acabam acontecendo, tá? Mas, por exemplo, Grécia. O que você tem que saber de Grécia? Que é um tema que acabou meio que ressurgindo por causa também de filosofia. Você tem que saber de Grécia a questão da formação da Grécia, do arquipélago, né, que é uma formação de várias comunidades que não necessariamente os genes, né, que vem essa sociedade gentílica, que não necessariamente elas são próximas, mas elas têm a mesma língua, tá, que é o grego. E os gregos não se chamavam de gregos, tá? Quem vai chamar eles de gregos? Os romanos. Tá? Grécia
é o nome da Hélade. Hélade em grego, né? E depois para o latim ficou Grécia. Então, você tem essa formação das ilhas, depois você tem as duas principais cidades. As cidades, na verdade, tem uma primeira cidade, que é o início, fala-se que é o berço da nossa civilização, né? Que é a ilha de Creta, que tem a civilização creto-minoica, que são os primeiros lá, que você tem os jônios, eólios, aqueus, dórios, vocês não precisam decorar todos esses nomes, tá? Essas comunidades se juntam, se formam ali naquela região. Lembrando que os dórios não chegam na ilha de Creta, mas vão ficar na região do Peloponeso e vão formar a cidade de Esparta. Então você tem as duas cidades, Atenas e Esparta. Atenas é mais recorrente, né, não só no Enem, mas nos vestibulares. Por quê? Atenas é a cidade em que surge a democracia, surge o nosso pensamento, né, da democracia, né, daquele local de comunidade em que apenas os considerados cidadãos que vão participar das escolhas, tá? Não vão pensar que todo mundo fazia parte. Se você tem uma cidade de 100 mil habitantes, apenas 4, 5 mil eram considerados cidadãos. Então, a cidadania, né, grega não é tão abrangente como se todos imaginam durante a aula de história, né? Nossa, a democracia grega é aquela coisa bonita. Não, os eupátridas, né, que eram os líderes locais, eles não tinham uma importância tão... não tinha uma importância muito grande, mas não tinha uma participação fora daquele grupo muito grande, tá? Porque a maior parte da sociedade era de classes inferiores, tá? Então, nós temos depois o final do contexto, né, do domínio grego, então a Esparta e Grécia, Esparta e Atenas que brigam na Guerra do Peloponeso, né? Antes tem as guerras médicas e a invasão do Alexandre o Grande, né? Na verdade, o pai dele, né, o Filipe da Macedônia, domina, e o Alexandre o Grande espalha a cultura grega para o mundo. Essa parte da propagação da cultura grega para o mundo, também algumas... Se você pegar ali, a cada 2, 3 anos é recorrente algumas perguntas sobre a Macedônia, então essa propagação da cultura helenística, né? Que você tem os helênicos, que são os gregos, e a cultura helenística, que é a propagação da cultura grega para o resto do mundo. E qual foi o maior incorporador dessa cultura? Foram os romanos. Os romanos tiveram a humildade de chegar na Grécia e ver, olha, eles são extremamente inteligentes. Por que nós vamos deixar essa cultura se perder? Vamos anexar, vamos incorporar. Então a cultura grega, ela tem uma herança muito grande, porque os romanos propagaram isso. Então, se vocês pegarem tanto os nomes, né, só tem a mudança de nome, mas a estrutura religiosa, a estrutura política, econômica são as mesmas, tá? Com denominações características próprias. Mas, por exemplo, a filosofia, os gregos vão fazer uma filosofia muito aprofundada. Os romanos, você tem o Cícero, que é um dos principais nomes, mas os romanos eles não eram bons em filosofia, mas sim no direito. Nós temos até hoje, se alguém quiser fazer, por exemplo, a faculdade de direito, obrigatoriamente vai ter que estudar o direito romano, porque o direito é uma coisa que veio até os dias de hoje, e nós, aqui no Brasil, trabalhamos com o direito romano, tá? Então, nós temos essa herança de Roma que tem lá 5%, 7% das provas do Enem acaba sendo recorrente à parte de Roma, tá? Revolução Industrial. Revolução Industrial é outro tema bem recorrente. Quais as revoluções industriais? Em história é a primeira, tá? Em história você vai tentar lembrar primeira revolução industrial. Porque a segunda, a terceira não acontece? Isso daí fica mais geografia, tá? Fica mais em geografia, embora, lembrem, Enem é interdisciplinar ou transdisciplinar, tá? Você tem essas questões que atravessam vários focos, tá? Tanto é que tem pergunta que está lá em física, mas quem responde é o professor de biologia. Tem atividades que está lá em matemática, mas você precisa de geografia. E assim por diante, tá? Vocês têm a Grazi, que acabou comentando. Você tem várias coisas de história que você pode utilizar, por exemplo, na redação. Você tem literatura e história. Eu lembro que ano passado eu e o Rafael demos aulas, esse aulão, tá? Literatura e história, trabalhando textos do Machado de Assis. Machado de Assis, embora ele trabalhe literatura, o contexto que ele trabalha de história é muito grande, tá? O período ali do Rio de Janeiro, né, a organização social e da cidade também acaba sendo presente. Então, é bem legal. Tentem sempre fazer essa interdisciplinaridade, tá? Bom, cai menos, mas também vocês devem ficar atentos, tá? A questão da Primeira Guerra Mundial.
A Primeira Guerra Mundial, você vai ver a questão das alianças políticas, né, a política de paz armada, a anexação de território, a questão da formação dos Estados nacionais, que depois se consolidam nessa disputa por território, por exemplo, a França, que já era um país mais ou menos consolidado, brigando na época com a Prússia, que depois viria a ser a Alemanha. Então você tem um contexto bem abrangente, tá? Que começa ali na Europa e depois você tem uma propagação para a Ásia, para a África e chegando até a América. O Brasil, por exemplo, participa da Primeira Guerra Mundial, tá? Continuando em relevância, que no período do Enem, assim, período que cai recorrentemente, a questão das descobertas, tá? O período de expansão territorial, principalmente descoberta do Brasil. Nessa parte de descoberta do Brasil, nós temos, por exemplo, a questão da formação de Estados nacionais de Portugal e da Espanha, tá? Querendo ou não, é um momento de disputa entre os dois territórios, e esse momento de disputa acaba levando os países, né, principalmente uma disputa contra a Itália, tá? Levando os países a procurar novos territórios, novos ambientes para tentar se organizar, tá? Isso seria em história geral. Alguém tem alguma dúvida específica? Eu sei que é muito conteúdo. Não é uma coisa que uma revisão vai suprir tudo isso. Eu não vou ficar trabalhando tópicos por tópicos. Eu até havia deixado uma sequência em slide, mas eu acho que passaria depois que fiquei sabendo que era só meia hora, né? E eu e o Woody ficaríamos juntos. Não daria tempo de passar. Tá? Agora, de história do Brasil. História do Brasil é predominante no Enem. Tá? Pensem nisso. Não gosto de história do Brasil. Tem muito aluno que chega para mim, principalmente no primeiro colegial, assim, como eu estudei no 9º ano, Primeira Guerra, Segunda Guerra, e tinha lá Brasil República, não gostava. Gostava de Segunda Guerra. Sempre gostava. Eu brinco até para os alunos que quando tem armas, tem guerra e tem sangue, os alunos prestam mais atenção nas aulas, né? Então, você vai ter que esquecer um pouquinho e focar em História do Brasil. Tá? O História do Brasil também tem muito disso, tem muitos conflitos, não chega a ser uma Segunda Guerra Mundial, mas o Brasil participa. O Brasil tem essa inserção nesse contexto mundial. Tá? Então pensem, quando vocês forem trabalhar, uma pergunta, História do Brasil. Se é História do Brasil, o que está acontecendo no mundo naquele período? Eu consigo relacionar isso com outro tema? Às vezes ajuda. Tá? Não é sempre que vai pedir uma pergunta específica, mas pode contribuir. Tá? Se até há 2 anos atrás, se eu fizesse essa mesma aula, eu falaria para vocês estudarem o quê? Ditadura militar. Tá? A ditadura militar sempre foi o tema mais recorrente do Enem. Sempre. Mas, por exemplo, ano passado não caiu nenhuma pergunta de ditadura militar. Ano retrasado caiu uma que não falava diretamente da ditadura, mas falava do Enfio, tá? Que era um cartunista que fazia na época da ditadura. Então, provavelmente não vai cair tanto. Até 2 anos era o que mais se caía. Então, o que está mais recorrente em história? Hoje, Segundo Reinado. Tá? Segundo Reinado, por que Segundo Reinado? Bom, se vocês pensarem, o Segundo Reinado é aquele momento de transição de uma monarquia para uma república, uma forma de governo que nós estamos hoje. E ainda, quem proclama a República Nacional? Tá? E quem uma pergunta, quem era até o ano passado, infelizmente acabou falecendo, o presidente do INEP? Era um militar. Tá? Então, acabou tendo muitas coisas fazendo referência a Marechal Deodoro, fazendo referência à questão da proclamação da República, porque, querendo ou não, é um ícone que fez uma mudança política que nós temos até hoje, tá? Que está atrelado à figura de um militar. Você tem, por exemplo, nesse período, a construção de figuras icônicas, por exemplo, o Tiradentes. O Tiradentes, porque ele se transformou em um herói nacional. Você tem aí a questão da construção da imagem nacional. O Brasil pós-república, o início da república, precisou criar símbolos. E quais símbolos eles foram buscar? Símbolos que eram contra a monarquia, uma proclamação de uma forma de governo diferente. O exemplo disso é o Tiradentes. Então, o Tiradentes é uma figura construída. Você tem, por essa primeira fase do início, né? Você tem a fase final do Segundo Reinado e o início da proclamação da República. Então, vocês estudem essa fase não precisa decorar os primeiros governantes, tá? Para quem não conhece, né? É uma história bem familiar, né? Que nós temos o nosso primeiro presidente sofreu o próprio impeachment do vice, né? É uma coisa bem recorrente. É uma coisa que
está presente, né, até na mentalidade atual, tá? Então você tem lá o Marechal Deodoro, ele acaba sendo sofrendo uma pressão para sair do governo para que o vice assuma, tá? E o vice também não termina o seu governo. Depois vocês têm a crise do encilhamento, você tem todo aquele contexto dessa primeira fase da primeira República Brasileira, tá? Então, estudem final do segundo reinado, o governo do Dom Pedro II, tá? Dom Pedro II, ele tem inovações para o Brasil bem interessantes, tá? Para quem não conhece, Dom Pedro II, ele, por exemplo, caiu ano retrasado ou há 3 anos atrás, que foi sobre os mudos. Você lembra, João? Sobre a questão da questão da audição, né? E uma das... Estava lendo a redação dos primeiros colocados, na redação nota 1000 lá, ele citou o Dom Pedro II. Por quê? Dom Pedro II, ele foi um dos primeiros a trazer escolas de surdos e mudos para o Brasil. Por quê? Ele tinha contato com o Grambel. Todos vocês têm a herança do Grambel provavelmente no bolso ou na frente de vocês, tá? O Grambel é um dos fonógrafos, né, que depois viria a ser o telefone, tá? Então, ele citou essa relação que o Dom Pedro II tinha com o Grambel e depois ele trouxe a questão das telecomunicações para o Brasil. Dom Pedro II, ele gostava, ele amava tecnologia, tá? E ele financiava isso para a época, tá? Não vai pensar que ele queria trazer a rede de 5G aqui para o Brasil. Não, era a tecnologia daquele período. Então, nós temos essa parte do segundo reinado, tá? A fase final, a primeira parte da Primeira República, os governos pós-ditadura, tá? Que é a atualidade praticamente na política nacional. Então, não precisa cair necessariamente, vai falar sobre Collor, sobre Sarney, sobre o plano econômico daquele período, tá? O governo FHC, dificilmente, tá? E no Enem, eles trabalham um negócio que é chamado de distanciamento histórico. O que seria esse distanciamento histórico? Esse distanciamento histórico, eles acreditam que para você fazer uma análise histórica e tudo mais, complexa e tudo organizado, você tem que ter um distanciamento de pelo menos de 15 a 20 anos. Então, se cair esse período de 15 a 20 anos para frente, vai ser mais uma questão de interpretação de atualidades do que propriamente o historiador narrando aquilo e afirmando aquela parte. Então, se você pegar esse distanciamento histórico, pode cair, por exemplo, até o primeiro governo Lula, tá? Segundo, no máximo. Então, se cair mais alguma coisa assim, vai cair mais para atualidades ou geografia, tá? Então, história, vocês peguem esses governos pós-ditadura militar, tá? Vocês deem uma olhada, vê um pouquinho das características. Quem foi o primeiro? Você tem o Tancredo Neves, mas o que aconteceu com o Tancredo Neves? Acabou não assumindo, porque ele teve a questão de saúde, acabou operando e não assumiu o cargo. Você tem o Sarney, e assim por diante. A eleição, Collor, Fernando Henrique, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma. Quiser chegar até o Temer, pode pegar um pouquinho para tentar estudar, mas não é algo que vai ser realmente cobrado, tá? Talvez não pode acontecer nesse ano, né, alguma mudança, mas normalmente não se cai algo tão recente, tá? Na parte de história, lembrando, atualidades, é sempre bom vocês conseguirem fazer uma relação, tá? República Velha, que é essa troca de presidente até o governo Vargas, tá? Governo Vargas se tornou um período um pouco recorrente, tá? Tiago, você acha que, levantando em consideração atualidades, pode cair algum? Letícia, eu acredito que pode cair alguma coisa assim, principalmente pelo quê? Tá? A Constituição Nacional e alguma comparação com os Estados Unidos. Ano retrasado, teve aquela imagem que eu sempre cito nas minhas aulas, que a pergunta era 2 imagens só, que era um ônibus, tá? E a Rosa Parks. E no fundo aparecia bem distorcida a imagem do Martin Luther King. E perguntava em um ônibus no museu, dentro do museu, um ônibus nem na rua estava, dentro do museu. A que se faz referência a essa pergunta, essas imagens, tá? A pergunta era isso: qual é a referência dessas imagens? Era a luta pelos direitos civis americanos. Por quê? Aconteceu que a Rosa Parks, né, ela acabou sentando num banco que era para brancos e ela acabou sendo expulsa daquele assento, tá? Pelo motorista, e depois a polícia foi lá retirar. Aí virou um movimento de contestação, né? E principalmente das vidas negras importam. Pode acontecer alguma relação sim, tá? Por exemplo, relacionando as manifestações do ano passado
com a luta pelos direitos civis. Você tem principalmente aí Woodstock, que às vezes pode cair alguma coisa, tá? Se fosse um período, por exemplo, ano passado, se fosse ano passado, os antigos historiadores que estavam ali no INEP, provavelmente ia cair alguma coisa de Woodstock, porque você tem em 68 uma mudança meio que geral, né? Ano passado eu quase que dava como certo as efemérides do ano passado, né? Que era o mundo, né? O maio de 68, 69, que vai acabar mudando toda a primavera de Praga, tudo mais, as questões geopolítica mundial, mas acabou não tendo, tá? Acabou não tendo essas referências. História é um tiro no escuro. Antigamente, eu estava conversando até com o Woody, eu falava, estuda isso que certeza que cai. É isso, vai cair, não tem como, sempre cai. Agora, eu não tenho mais essa capacidade de falar, ó, vai cair isso daqui, estuda que você tem certeza. Ficou uma incógnita para nossa área, tá? Mas são áreas recorrentes. Ele não tem como fugir, né? Quem for agora, por exemplo, eu esqueci o nome do até então o presidente do INEP, quando ele veio falecer, com certeza o Enem já estava pronto, tá? O Enem já estava pronto, então tem ainda as características dele ali na hora de fazer a prova. Teoricamente, o presidente do INEP nunca interferiu, mas de 2 anos para cá ele pode, tá? Então ele pode interferir, pode. Não é que ele vai falar isso não pode, isso não. Não, mas ele pode meio que aconselhar quais as questões podem ser direcionadas. Como funciona? Não sei se vocês sabem, né? Como que são escolhidas as questões do Enem. O Enem, você, como pessoa física, você pode criar uma questão e mandar. Vai ter um grupo de professores que vão selecionar se essas questões são pertinentes ou não. E depois é colocado um grande banco de dados. Aí um computador vai fazer esse sorteio. Por isso que pode acontecer, por exemplo, e eles são separados por níveis, tá? Os professores vão ler sua questão e vão separar por níveis. Por isso vai acontecer, por exemplo, no Amazonas agora, não vai ter o Enem. Tá? Vai ser protelado, vai ser em um outro momento. E as questões vai ser no mesmo nível. Tá? Por quê? Não vai ser iguais, não serão iguais, mas vão ser questões selecionadas nesse banco de dados por níveis que estão ali presenciais, presentes, já organizados. Então, a parte de história foi algumas questões retiradas. Você provavelmente, o Wood também vai comentar, questões de gêneros não vai ter, a questão de essas abordagens mais questões, não que eu vou falar, mas ligados a questões sociais, tem, tá? Mesmo com essa mudança, ainda questões sociais tem. Não vão pensar que vai acabar, ainda tem sim, tá? Muita coisa, muitas atividades, muitas questões sobre a questão racial, questão de cultura tá caindo muito. Então, tá, para mim, na minha opinião, o Enem em história, esses 2 últimos anos, deixou de ser esse questão, ainda bem conteudista, mas questão de ser pontual, deixou de ser. Agora está com temática. Então, você estuda cultura. Tá? Cultura. Se você pegar cultura, quase tudo tem cultura. É difícil, é muito mais difícil estudar por essas áreas. Hoje, não sei se... eu já dei aula de, por exemplo, filosofia histórica e filosofia temática. Na parte temática é muito mais difícil professor. Quando você tem aquele tema e você tem que abordar aquele tema ao longo da história. Mas nós estudamos em história linear. E cai no Enem temática, agora, recentemente. E se vocês pensarem tematicamente com uma visão historiográfica, vocês vão muito bem, tá? Eu falo que, às vezes, como professor, eu gosto, acabou o Enem de História, eu desligo tudo e eu tento corrigir a prova de História sozinho, para tentar ver se eu fizesse aquela prova como eu iria, tá? E, por exemplo, nesses 2 últimos anos eu assustei, porque não era aquela coisa que eu estava acostumado nos anos anteriores. Deu uma diferença considerável, tá? Mas vocês conseguem fazer com certeza. Outra coisa, Getúlio Vargas, tá? Getúlio Vargas, a questão do populismo, sempre tem uma questão ou outra sobre isso. Ano retrasado teve uma muito, eu acho que era mais fácil do Enem, era uma pergunta de Getúlio Vargas que estava Educação Moral e Cívica, né, que não começou exatamente no Getúlio Vargas, mas o protótipo da Educação Moral e Cívica, que era a cartilha e uma análise daquela cartilha, daquela imagem dele. Então sempre tem Getúlio Vargas, uma questão ou outra. Sistema colonial voltou, tá? Não era uma coisa recorrente, mas voltou. Por que sistema colonial? Sistema colonial é uma questão que tem essa parte do escravista, tá? Tem essa parte de reflexiva, mas ela também tem uma questão que não liga tanto com a atualidades. Porque, pelo visto que eu estou percebendo, história não é tão ligado mais com as questões atuais. Tem
atividades? Sim, tem, uma questão ou outra, mas não são tantas, tá? Então, isso e a questão da independência do Brasil. Independência é um dos que menos cai, mas tem colonização, vinda de Portugal para cá, olha, se você pegar aí 100 questões, uma, tá? E como no Enem, no ano, não tem 100 questões, então a cada 3, 4 anos repete uma, duas questões sobre a vinda, sei lá, da família real portuguesa para o Brasil, uma questão ou outra, mas são bem poucas, tá? Eu não sei quanto tempo eu tenho. Woody, você tem noção? Eu não... Jonas também? Rafa, agora, perdão, Thiago, aqui agora são 4h40, a gente pensou até mais ou menos umas 5 horas e encerrar umas 5h10. Nossa, então vou deixar o Woody. Se sobrar tempo, eu mostro algumas questões que eu deixei separadas para vocês perceberem essas mudanças que tem no Enem até 2018, 19, o 19 e 20, tá? Mas se vocês quiserem qualquer coisa, são provas normais, tá? Qualquer E, dúvida também. Thiago, se você preferir disponibilizar algum desses conteúdos, depois mandar para mim ou mandar para a diretoria, a gente disponibiliza também no e-mail dos alunos que se Tá? registraram para o aula, a gente manda na parte da Os noite. alunos do terceiro, eles já tiveram acesso a essas perguntas, porque quando teve o Enem no ano passado, eu corrigi com eles na sala essas mesmas perguntas. Ah, Eles show. explicando por quê. Aí os outros alunos que quiserem e tudo mais, depois eu passo sim, tá? Woody, Perfeito. desculpa, falei até demais. Eu sei que eu falo rápido, muita informação, história, até demais. E lembre, tudo que eu falei não vai cair 100%, tá? Vai cair lá os 30% que eu falei, porque a dimensão da história, o contexto e todo o período é gigante. E eles vão selecionar 5, 6, 7, 10 questões, porque muitas delas são transdisciplinar, que vai cair especificamente em história, tá? Então, obrigado, é bom estar presente com vocês novamente, hein? Hoje, tá aqui qualquer coisa. Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo aí? Sim, por aqui, show de bola. Então, beleza. Boa tarde, galera. Bom rever vocês. Tô com saudade de vocês, com meu fone gamer. Peço desculpas pela tosse, mas estou feliz de ver vocês. Boa tarde, pessoal da diretoria que está aí com a gente, o Jonas e, é claro, o Thiago. A gente conversou bastante durante o dia para tentar preparar essa aula para vocês, né? Eu vou ser breve, né, para tentar ajudar vocês o máximo possível. No final, eu dou um tempinho também para vocês que o Thiago falou, a gente separou algumas questões para vocês verem essa mudança que houve, né, na área de humanidades no Enem. Realmente é bem o que o Thiago falou, porque o Enem, ele é muito ligado ao governo que está em exercício, né? Então, nos últimos anos, o Enem, o que o Thiago falou, era muito previsível o que é em filosofia e sociologia, né? Os alunos mais antigos, eu sempre falava para eles, na dúvida você vira à esquerda, né? Porque basicamente é isso. E eu falei que desde o ano passado que era provável que não haveriam mais questões como aquela polêmica questão sobre dialeto Pajubá, etc. Né? Não estou defendendo nem criticando, estou constatando, é um fato. E realmente aconteceu isso, né? Houve essa mudança. Imagino que continuará assim esse ano, né? O que nós temos de mudança, o que eu vi em filosofia no ano passado em relação aos anos anteriores, e sociologia também, né? É que as questões estão menos autorais, né? Ou seja, mesmo quando ela traz, por exemplo, um texto de algum filósofo, geralmente ela não está abordando tanto a teoria do filósofo. Ela está usando aquele texto apenas para discutir algum conceito básico de filosofia. Então, o que vale a pena você fazer, de cara, é você lembrar de todos aqueles termos mais básicos da filosofia, da sociologia, né, aqueles conceitos que a gente discutiu ao longo do ano, como na sociologia, como cultura, trabalho, desigualdade social, né, alteridade, que é o outro diferente, identidade. Na filosofia, está antenado a lembrar o que é metafísica, lembrar alguns conceitos mais básicos. Em filosofia, agora eu vou rapidinho fazer uma revisão com vocês dos principais, não assuntos, mas correntes momentos da história da filosofia, que com certeza caem, que sempre aparecem no Enem e que continuarão aparecendo, né, agora talvez com uma outra abordagem. Mas o que você tem que lembrar de especial em filosofia, né, primeiro são os 4 períodos históricos, né, filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea.
A antiga sempre aparece, mas especialmente na figura dos três filósofos da Santíssima Trindade da filosofia, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. Esses três, é bom você estar antenado, você lembrar das ideias principais deles. Quais ideias, Udi? Em termos de assunto, como o Thiago falou, os temas que mais caem, né, o Enem está ficando bem temático, em filosofia são teoria do conhecimento, política e ética, né? Ou seja, as visões dos filósofos sobre o conhecimento, teorias políticas e teorias sobre a ética, sobre a moral, sobre a conduta humana. Então eu vou rapidinho retomar como isso se deu na história da filosofia, começando pela filosofia antiga, né? Quando se fala da teoria do conhecimento, com os três sagrados ali, com Sócrates, Platão e Aristóteles, você tem que lembrar do quê? Da teoria do mundo das ideias do Platão, né? Da visão que o Platão tinha de que o conhecimento nesse mundo era ilusório, era falso, né? Eram as sombras da caverna, e o conhecimento verdadeiro estaria num outro mundo, no mundo das ideias, acessado apenas pelo espírito, pela razão. Lembrar daí que o Aristóteles meio que corrige as ideias do Platão, e para ele o conhecimento estava assim nesse mundo aqui. Vocês lembram-se daquela imagem que sempre aparece nos vestibulares, né, da escola de Atenas, a pintura do pintor Rafael, que mostra lá o Platão apontando para cima, porque a verdade está para cima para ele, e o Aristóteles, né, jogando basquete com a mão para baixo, porque a verdade está aqui, nesse plano material para ele. Então, teoria do conhecimento, vale a pena lembrar isso. A teoria da caverna, né, a alegoria da caverna do Platão, que explica toda a visão que ele tem sobre o conhecimento humano. E daí do Aristóteles, lembrar um pouquinho, pelo menos, a teoria dele das 4 causas, né? Lembrar que para o filósofo ali, tudo que existe possui 4 causas, tudo que existe, de alguma forma, passa, né, para essas 4 causas. A causa material, ou seja, do que a coisa é feita, a causa formal, né, a forma da coisa. Então, por exemplo, esse lápis, a causa material dele é madeira, né? Além disso, tem a tinta branca, tem o grafite, toda a matéria que deu vida desse lápis é a causa material dele. A causa formal, quer dizer, a forma. Isso aqui tem forma do quê? De lápis. Então, é um lápis. É a ideia, né? Então, a causa formal responde à pergunta: o que raios é aquilo? A causa eficiente, ou seja, o que fez aquela coisa? O que fez esse lápis? No caso aqui, qual que é a marca mesmo? Nem sei, não dá para ver. Aqueles lápis que ganham promoção de palestra de alguma coisa, não tem a marca. Mas a fábrica que foi lá, cortou a árvore, lenhou, ela pegou o grafite, pegou tudo e fez o lápis. É a causa eficiente, né? Ou causa motor. E por fim, a causa final, ou seja, a finalidade da coisa. Qual que é a finalidade do lápis? Escrever. Você lembra dessa teoria do Aristóteles? Fácil, porque você se lembra do seguinte: o Aristóteles está certo. É assim mesmo que as coisas são, né? Então, lembra que tudo no mundo tem uma matéria, uma forma, algo que fez ele acontecer e uma finalidade, um objetivo, né? Um fim. Então, quando se fala teoria do conhecimento e filosofia antiga, vale a pena você estar assim, bem afiado com essas duas coisas: a teoria das ideias do Platão e a teoria das 4 causas do Aristóteles. Agora, falando de ética, nós temos uma mudança grande na história da filosofia. Isso vale a pena notar, porque ética é um assunto que cai assim em todos os vestibulares todo ano, né, na parte de filosofia e sociologia também, né? E o que muda basicamente na ética, na filosofia clássica para a filosofia atual, é o quê? Na filosofia clássica, havia uma preocupação em melhorar o caráter das pessoas, né? Nisso estava até já uma junção com a filosofia política, porque para o Platão, por exemplo, o legislador, o político da cidade, ele era um educador, na medida em que as suas atitudes e as suas leis tinham um caráter pedagógico. Ele tinha que ser uma referência para as pessoas de conduta. E o critério, tanto de Platão quanto de Aristóteles, o critério para saber se eu tinha uma sociedade desenvolvida, se eu tinha um sistema político de qualidade, era o quê? Se naquela sociedade as pessoas cresciam na virtude. Se eu tinha uma sociedade com pessoas de caráter, pessoas que buscavam o bem. Isso é uma mudança radical para o mundo moderno. Depois de Maquiavel, né, e depois da reforma do liberalismo, etc., o critério de qualidade de um sistema político virou meramente material. É só prosperidade econômica. Então aqui está todo mundo ganhando mais ou menos, tendo uma vida confortável, tem um sofá em casa, tem saúde, etc. Tá bom. Não importa se todo mundo está perdido no vício, se as pessoas são ruins, são mesquinhas, são mentirosas, isso não importa, né?
Então, é uma mudança grande na visão política do mundo antigo para o mundo moderno. Para Platão e Aristóteles, você podia ter uma sociedade super rica, mas se as pessoas estivessem perdidas no vício, ela seria uma sociedade decadente. E tanto é assim que o Platão olhou para Atenas na época. Atenas, na época, estava no auge, era a cidade mais rica, mais poderosa do mundo antigo, e ele falou, mas Atenas moralmente está decadente, né? E o ápice disso para ele foi o julgamento do seu mestre Sócrates. Aquele foi o evento que fez ele perceber que Atenas estava se afundando, né? E realmente o Platão estava certo. Atenas não durou muito depois disso. O próprio Sócrates, no seu tribunal, fala, olha, Deus me enviou para buscar a verdade, né? E vocês me condenaram. Depois disso, Atenas vai se afundar, né? Num torpor e nunca mais vai sair daí. E tira e queda, né? Atenas nunca mais voltou ao topo, nunca mais voltou a ser a cidade mais importante do mundo, né? Sócrates foi profético. Então, na filosofia antiga, a preocupação com a política e com a ética andavam juntas, porque para eles elas estavam juntas. O bom governante tinha que ser ético, tinha que ser uma pessoa de caráter, de virtude, tinha que buscar o bem comum, né? E o bem comum não era só o bem material, era o crescimento do caráter daquela sociedade. No mundo moderno, nós temos essa separação depois do Maquiavel. Vocês têm que se lembrar disso, tá? Inclusive, das questões que eu separei do ano passado, tem uma falando do Maquiavel, falando exatamente disso. Como que a partir do Maquiavel, a visão moderna de política separa essas coisas, né? Por quê? Porque para o Maquiavel, o político, ele não precisa ser ético, não precisa ser um cara de caráter, virtuoso, justo, bom, não precisa ser aquele moço que você queira que case com a sua filha, né? Não precisa ser um grande homem. Ele precisa fazer o que for preciso para o bem comum, no sentido aqui muito mais material do termo. Tem que se lembrar daí que a gente costuma resumir o Maquiavel com aquela frase, os fins justificam os meios, né? Ele de fato nunca disse isso, mas essa frase ajuda a entender um pouco as ideias dele, né? Mas assim, se eu fosse resumir o Maquiavel para vocês, seria com uma outra frase, que é assim, para o Maquiavel, o governante, ele tem que ser bom quando necessário, bom quando possível e mal quando necessário. O que isso quer dizer? Para o Maquiavel, não é que o governante tinha que ser mal o tempo inteiro, né? Não. Sempre que for possível, ele deve ser bom, deve ser honesto e tal. Mas sempre que for necessário, ele deve ser mal. Ser mal quer dizer o quê? Quer dizer mentir, quer fazer uso da força, quer dizer ser corrupto, não importa, né? Eu já falei disso com os alunos uma vez, eu me lembro quando saiu o filme do Lincoln, em 2012, né? E a análise geral foi comparar o Lincoln ao Maquiavel, porque no filme ele mostrava que para conseguir passar, né, a abolição da escravidão nos Estados Unidos, o Lincoln precisou ali comprar alguns deputados, né? Então disseram, olha, o Lincoln foi maquiavélico, porque ele foi corrupto, mas em nome de uma boa causa no final, né? Não preciso nem dizer o quanto essa ideia maquiavélica é perigosa e foi danosa para o Ocidente, né? Quantos políticos usaram isso como desculpa, né? O tempo inteiro. Mas, enfim. Então, quando se fala de filosofia política e ética, você tem que lembrar que essa mudança do mundo antigo para o mundo moderno é um ponto muito importante que sempre aparece nos vestibulares. É lembrar, no mundo antigo, essa visão aristotélica, platônica, né? Do governante ético, do governante filósofo, do governante que tenha uma virtude, enquanto no mundo moderno é uma visão muito mais pragmática, muito mais utilitarista até, né? O que importa é o cara ter sucesso no sentido mais material possível. Conseguiu, ok, não importa muito, é o jogo político, é assim que as coisas são, essa visão mais moderna de política, né? O Jean mandou uma dúvida aqui, saudades também, viu, Maria Amélia? Udi, ser bom ou mal não é uma escolha? Ser bom ou mal? Porque, tipo assim, Udi, você tava falando do Maquiavel lá, e o Maquiavel fala de ser bom sempre que possível, né, e ser mal quando necessário. Uhum. Mas, tipo assim, ser bom é uma escolha, né? Teria todos os princípios que auxilia que diria se aquela lá é uma conduta boa ou uma conduta ruim, tá entendendo o que eu quero dizer? Sim, sim. Mas exatamente isso. É uma escolha, né? No sentido que você escolhe agir de acordo com os princípios, né? De acordo com o caráter, ou você opta por ignorá-los, né? Você opta por fazer aquilo que você sabe que não seria aceitável, sabe que não é virtuoso. Você opta por mentir,
você opta por fazer uso da força, né? Você opta por matar. O Maquiavel chega a recomendar que o príncipe, quando chegar no poder, mate todos aqueles que ajudaram ele a chegar no poder, né? Porque ele fala que vão ser os primeiros a cobrar favores ou a passar a perna nele. Ele nem percebe com isso, né, que se o príncipe chegasse ao poder usando o livro dele, o príncipe teria que matar ele mesmo, Maquiavel, né? Não sei se ele não percebe ou se ele era suicida, a gente não sabe. Mas sim, é isso. Agora, para encerrar essa parte, a questão da ética, que vocês têm que guardar, isso é muito importante, mas é bastante simples. Percebam o seguinte, na filosofia clássica, tanto na antiga quanto na medieval, a ética era a construção do caráter. Aquilo que nós discutimos várias vezes, a questão da arete para os gregos, né? Da pessoa crescer na virtude, da pessoa ter aquela excelência de caráter e encontrar sua vocação. Enquanto que no mundo moderno, depois de filósofos como Kant, a ética passa a ser o quê? Um conjunto de princípios, um conjunto de regrinhas que você segue para ser uma boa pessoa. A culminação máxima disso é, lógico, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Não à toa, a Declaração Universal dos Direitos Humanos cita o filósofo Kant, né? Porque ela faz nada mais do que a proposta do Kant, que é encontrar ali o imperativo categórico, né? Ou seja, os princípios que podem orientar toda a humanidade. Isso é o oposto do que era a visão de Platão e de Aristóteles. Para eles, não tinha como a gente encontrar um monte de princípios que ajudassem a decifrar toda a vida humana. Não, para eles a ética era o dar para a pessoa virtudes, ou seja, era o tornar ela uma pessoa de caráter, que ela fosse capaz de, nas situações da vida, saber o que fazer, em vez de dar pronto um manual de instruções, né? Essa diferença clássica entre a ética antiga e a ética moderna. A ética moderna quer dar esse manual de instruções, é a ética dos princípios, enquanto a ética antiga é a ética da virtude. Assim, não dá para eu dar para o sujeito todas as respostas da vida, mas dá para eu capacitar ele para ser alguém de caráter, alguém de virtude, e nas situações ele vai agir de forma justa, né? Então, basicamente, essas são as principais alterações que vocês têm que se lembrar. Agora, eu vou mostrar algumas questões que eu separei. Vocês verão que eles costumam ter uma abordagem genérica, né, sobre o período. Então, tem algumas questões do ano passado do Enem falando sobre a modernidade. E vocês verão que todas elas simplesmente abordam características gerais da modernidade. Que características gerais são essas que vocês têm que guardar, tá? Isso já entra filosofia e sociologia. Na modernidade, nós temos o antropocentrismo, ou seja, um afastamento da visão teocêntrica de mundo. Então, há uma diminuição das questões religiosas, das questões metafísicas na filosofia, né? Nós temos uma visão de ciência empirista, ou seja, que se foca na experiência, que se foca naquilo que é acessível pelos sentidos, né? Então, é uma ciência materialista também, né? Focada aqui na Terra, focada no plano material, focada naquilo que a gente consegue reproduzir em laboratório. Então, você tem que se lembrar disso. No mundo moderno, você tem essa visão empirista, materialista, antropocêntrica, né? De ciência, de filosofia, de sociologia. A sociologia é inteirinha herdeira disso, né? Por fim, uma visão até mecanicista de mundo. O que quer dizer mecanicista mesmo? Lembre-se sempre disso, porque isso aqui é, assim, presente sempre em questões de sociologia. Mecanicismo é a visão de que a natureza tem um funcionamento quase mecânico, tal como de uma máquina, né? Quem pensava assim era Newton e era o filósofo Descartes. Os dois tinham essa visão. Eles achavam que a razão humana seria capaz de compreender totalmente a natureza, né? Tal como se ela fosse um relógio. Então, essa visão coloca assim a razão humana no pedestal. Eles achavam que a razão humana era realmente muito superior, era realmente uma coisa iluminada capaz de dominar toda a natureza. Passou o tempo, a gente viu que eles estavam errados, mas tem gente que ainda se ilude com isso, de achar que a razão humana é realmente tão capaz assim de dominar a natureza. Mas essa mentalidade mecanicista é muito forte na sociologia. Por quê? Porque a sociologia é totalmente, né, geralmente, muitos sociólogos são bastante mecanicistas. Por quê? Porque eles acham que eles conseguem enquadrar toda a sociedade em algum conjunto de regrinhas ali, de chaves explicatórias, né, deixando a sociedade bastante previsível, bastante mecânica. Marx é assim, Comte é assim, Durkheim é assim, né? Só o Weber que não é tanto assim.
Então, lembrar-se disso, esses três clássicos, Marx, Durkheim e Comte, têm essa visão bem mecanicista de natureza. Se você lembrar disso, você vai se deparar com uma questão sobre um deles, você já vai ter meio caminho andado para entender a resposta. Lembrar que os três costumam ter essa visão generalista, né? A de achar que é a sociedade que molda o indivíduo. Então, a sociedade está encaixada dentro dessas regrinhas de conduta, como se ela fosse a natureza mesmo, com as leis da física, né? Então, isso que é o mecanicismo. O Thiago comentou aí que tem duas questões de Descartes, exatamente. E uma delas, inclusive, que eu separei, ela está falando exatamente das características da modernidade, né? E qual que é ali a característica-chave? O culto à razão. Essa visão da razão humana como essa coisa que é capaz de explicar, dominar a natureza, de compreender a sociedade com perfeição, de antecipar, curar todos os problemas sociais e criar o paraíso na Terra, né? Bom, só para encerrar então, em sociologia, né, as questões do ano passado foram bastante genéricas, vamos dizer assim, né, no sentido de que elas não abordaram tanto autores, mas elas pegavam situações e pediam para você conhecer alguns conceitos básicos de sociologia, como a desigualdade social, como a questão trabalhista, distribuição de renda. Aí você lembrar daquelas coisas muito básicas, né? No mundo moderno, a distribuição material de riqueza, a construção material de riqueza, mas não há distribuição, ou seja, o problema da desigualdade é muito mais pela falta de distribuição do que pela falta de geração de riquezas, né? Então, é um problema aí de distribuir igualmente tudo aquilo que seria gerado. Lembrar dos problemas do homem objetificar a natureza, o que está por trás de todo o desgaste ecológico, etc. Desculpa a tosse, viu, gente? Uma coisa que o Thiago falou que é importante, o fato dessa presença militar no Enem, né? Eu acho muito possível que apareçam em sociologia questões mais simpáticas ao positivismo, né? Que os nossos militares são bastante positivistas, há mais de 100 anos eles são positivistas. O positivismo na França, onde ele foi criado, já morreu, mas aqui no Brasil os militares ainda levam ele muito a sério. E basicamente lembrar dessa visão positivista de mundo, ou seja, a valorização da ordem, né? O cientificismo, a ideia da ciência como guia da sociedade, né? A ciência como condutora da sociedade. Nesse ano de pandemia, então, né? Esse foi um tema recorrente, né? Várias pessoas na imprensa se mostraram até bastante positivistas nesse sentido, né? Achando que a ciência, essa visão materialista de ciência, está acima até mesmo da filosofia, da sociologia, da política, de todas as outras, né? Mas bem, não vou me estender muito mais, deu para falar pelo menos um pouquinho das coisas que eu acho relevantes para vocês revisarem, né? Eu e o Thiago temos um tempinho ainda, mas eu vou ver se alguém quer fazer alguma pergunta, senão o Thiago mostra uma questão dele, aí eu mostro uma minha. O Thiago falou aqui, o positivismo que é a base da República Velha, né? Exato, é até o nosso lema da bandeira, né? É engraçado, nós somos mais positivistas que os franceses, mas bem, gente, acho que eu vou parar por aqui para dar tempo da gente tirar algumas dúvidas ou mostrar perguntas para vocês. Obrigado, espero que eu tenha ajudado vocês. As questões aqui que a gente separou, depois o Jonas pode mandar para vocês, então. Mas é isso aí, por favor, façam alguma pergunta, tirem alguma dúvida com a gente. Enquanto isso, Thiago, se quiserem abrir alguma questão para mostrar para eles, fica à vontade. Pude, eu acho que, na verdade, falta 5 minutos, né? Eu só vou mostrar aquela uma do Laurentino Gomes, que é uma pergunta que normalmente nunca você iria ver no Enem, porque é uma citação de um autor que ele não é um autor de história, tá? É um tema, tipo, um autor que ele é jornalista, não que não caia. Nós temos muitos jornalistas ótimos ao longo da história, tá? Que escrevem maravilhosamente em texto de história muito bem. Só que o texto dele não é um texto legal, assim. Eu tenho os 2 livros em casa. Ganhei ainda. Mas não é muito descritivo, tá? E não é analítico. Então, no Enem, ele fica mais analítico e eu estou procurando as perguntas que eu deixei separado em algum lugar aqui, Wood. Apareceu aqui para mim. Eu estou apresentando, por exemplo, algumas, tá? Apresentar... Cadê? Ué.
Ô, Thiago, pode ir no tranquilo, né? Enquanto o pessoal vai fazendo as perguntas, até porque o Alessio nem entrou, né? A gente tá marcado para 5h20, mas enquanto o Ah, tá. Alessio não entrar, pelo menos eu não vi ele entrando, não sei se ele já entrou, mas pode ir seguindo, tranquilo. Entendi. É que eu tô com o computador, não arrumei ele direito aqui. Bom, ó, uma questão que eu achei curiosa do ano passado, que é da revolta da vacina. Olha quanto, se ela fosse esse ano, quanto ela seria atual. Esse livro, falando, esse livro é de autoria, tá? O José Murilo de Carvalho, ele é um dos maiores historiadores sobre esse período de transição entre a monarquia para a república, tá? E olha aí, a questão dessa mudança, tá? Dessa mudança do período. Se você pegar, por exemplo, você pensar, igual vocês não são da área de história e tudo mais, mas eu pegar essa pergunta e já leio lá, José Murilo de Carvalho, Os Bestializados. Esse livro é muito famoso para quem estuda história, é obrigatório ler ele na faculdade pelo menos umas 3 vezes. Tá? Que você vê em com vários professores. É professor do Rio de Janeiro, da Federal do Rio de Janeiro. Aí ele vai falar sobre a revolta da vacina nesse primeiro governo, tá? Primeiro governo. E, por exemplo, a revolta da vacina, eu coloquei ela aí não por questão, mas por questão de um período atual que nós estamos vivendo. Ano passado ninguém imaginou que esse ano estaríamos assim, né? Mas lá, a revolta da vacina de 1904 mostrou claramente o aspecto defensivo, desorganizado, fragmentado da ação popular. Não se negava, deve ter dado algum erro na hora de colar, né? Não se negava o Estado, não se reivindicava a participação das decisões políticas, defendia-se valores e direitos considerados acima da intervenção do Estado. Aí olha a pergunta. A mobilização analisada representou um alerta na maneira em que a população questionava o quê? Qual é o motivo da revolta vacina? É uma pergunta extremamente fácil, tá? É uma pergunta que você olhar, você poderia ficar em confusão com duas aí. Que é se você soubesse a partir da história. Porque se você pegasse, nossa, quem estava no governo em 1904? É o Rodrigues Alves, você tem um presidente, né? Lembrando que o Brasil, naquela época, a capital era no Rio de Janeiro, né? Você tem o Rodrigues Alves e, nossa, o que morreu da gripe espanhola, fugiu o nome, presidente. João, você lembra? Rodrigues Alves era prefeito. O presidente, ele acabou morrendo da gripe espanhola em 1917. Tá, mas eram esses dois. Se você pegar, você pode até fazer uma confusão, porque eles vão destruir a cidade de Janeiro e vão reconstruir, que é uma reforma urbana que eles vão fazer. Mas a pergunta não é essa, tá? É sobre a mobilização. A mobilização, eles destruíam e aplicavam a vacina diretamente na população, sem a população querer. E naquele momento, você tem aí, olha o nome do instituto que está fazendo a vacina da Pfizer hoje. Qual que é? Alguém se lembra aí? Lá no Rio de Janeiro, da Pfizer, não a do Butantan. É Fiocruz. Tá? A Fiocruz está no meio disso tudo, tá? A pessoa, tá? Não é a instituição. Então você tem um monte de atualidade, uma pergunta do Enem que foi do ano passado, tá? E nada impediria que essa pergunta fosse repetida esse ano. Porque tem tanta coisa presente nessa pergunta que é muito, muito atual, tá? Muito atual. Então você tem 1904, 2021 aí, muito, muito recorrente. Outra pergunta que eu deixei aqui. Bom, ó, aqui um nome de pouca autoria. Nunca vi, por exemplo, esse texto. É um texto da editora Globo, o Wood, que tem essa área de humanas. A Globo não tem uma tradição de livros consideráveis de área de humanas, livros de menor importância, então você consegue perceber textos, por exemplo, a questão da exploração dos metais preciosos no século XVIII. Esse tema é segundo colegial. Tá? É um tema que cai, mas bem pouco, cai muito pouco, mas é um tema que ano passado teve. Tá? Por exemplo, se fosse na hora de passar para os alunos, não era um tema que eu ia mandar, estuda mineração, que mineração cai no vestibular, no Enem. Não é um tema tão recorrente. Outro aqui, esse daqui já pega um pouquinho de filosofia. Um texto que sempre cai, o Wood tem aí, Adam Smith. Adam Smith parece que, independente de quem está no governo, sempre tem questão do Adam Smith. Tá? Normalmente, riqueza das nações. Tem outras também, mas a riqueza das nações é o tradicional deles. Tá? Aí o Perry Anderson também, que é um historiador muito famoso, tá? Mas o Perry Anderson, ele é um historiador medievalista, mas ele colocaram um texto dele sobre idade
moderna sobre mercantilismo. Eu, por exemplo, nunca tinha lido esse texto dele. Então, fazendo essa comparação entre a expansão ultramarina, né, e o poder local. Você tem a questão do monopólio, né, de fortalecimento, organização, e você tem, por exemplo, aí a expansão marítima. É um tema que eu falei para vocês que é recorrente. Ano passado, por exemplo, caiu, tá? A expansão marítima, você tem que lembrar. E olha, é uma questão transdisciplinar. Você tem história aí, você tem um pouquinho de... Você pegar aí, não é um texto filosófico, né? Mas a Riqueza das Nações, o Adam Smith tem a questão do liberalismo que está presente nesse contexto, tá? Você tem sociologia também, que é a organização da sociedade a partir dessa livre concorrência, né? O livre comércio do Adam Smith. Bom, esse daqui é o que eu comentei. É um texto, um exercício que não teria, tá? Uma atividade que não teria no comum, tá? Não é nem há 2 anos atrás, nem lá no início, né? Dos anos 2000, você não encontraria, porque o Laurentino Gomes ele era considerado, digamos, baixo clero, né? Baixo clero dentro dos textos teóricos. Então, lá, ó, entre os combatentes, se vocês verem, a parte de história, eu não peguei uma questão para ler com vocês, vou pegar essa aqui para vocês perceberem. A questão de história é fácil, tá? Questões de história é interpretação, mas essa interpretação você tem que saber coloca aquelas perguntas, onde e quando aconteceu? Por quê? Como que eu vou conseguir responder isso? Então, ó, entre os combatentes estava a mais famosa heroína da independência. Bom, eu acho que vocês tenham um pouquinho aqui atrás questão feminista? Não, naquela época eu não pensava questão feminista, tá? Não seja anacrônico, não sejam anacrônicos nesse sentido, tá? Então, nascida em Feira de Santana, filha de lavradores, pobres, Maria Quitéria de Jesus, tinha 30 anos quando a Bahia começou a pegar em armas contra os portugueses. Então, se nós estamos pensando, Bahia, portugueses, pegar em armas, conflito, período colonial. Tá? Então, nós estamos nesse período. Se os portugueses estão dominando, por quê? Por qual a exigência? Lembre que a primeira capital do Brasil foi Salvador. Então, você lembra esse contexto, tá? Apesar da proibição das mulheres nos batalhões de voluntários, decidiu se alistar às escondidas. Cortou os cabelos, amarrou os seios, vestiu-se de homem e incorporou-se às fileiras brasileiras com o nome de Soldado Medeiros. Tá? Lembra muito a história da Mulan, né? Mas aí o processo de independência do Brasil, o caso mencionado é emblemático porque evidencia o quê? Tá? O texto está falando uma coisa, as alternativas de outra. Se vocês olharem, esse daí não é aquela resposta descarada, mas se você conter o contexto social, o contexto daquele período, onde e quando, você consegue deduzir. Por exemplo, inserção feminina nos ofícios militares. Até hoje tem uma certa dificuldade das mulheres participar de cargos militares. Adesão pública dos imigrantes portugueses. Maria Quitéria, em momento algum, está falando que ela é portuguesa. Tá? Flexibilização administrativa do governo imperial. Se está uma briga contra Portugal, então não é isso. Receptividade metropolitana dos ideais emancipatórios. Portugal aceitaria o Brasil se tornar independente facilmente? Olha aí, mas se vocês pegarem a questão, fica muito fácil de deduzir. Rigidez hierárquica da estrutura social. Ela era uma mulher que queria entrar no exército masculino. Fica muito fácil. Tentem entrar... Uma outra dica, né? Eu acho que sempre os professores falam isso. Vai para a eliminatória. Vai deduzindo. Essa não pode ser. Essa não faz sentido. Vai essa também não faz. Até aí. Mas se vocês colocarem na cabeça que período da história, quem é que está participando ali e como que aconteceu, se vocês se lembrarem de tudo isso, vocês vão conseguir fazer o Enem muito facilmente, tá? E provavelmente, logo na segunda-feira eu vou ter dado uma lida, quem quiser tirar dúvida, eu acho, o UD também vai, todos os professores de vocês sabem que está disponível para determinadas questões, quais respostas o professor acha que por que aquilo ali, não é sempre ter certeza, não, às vezes o professor chega assim, olha, eu não consegui chegar totalmente de convicção 100%, mas duas aqui quase certeza, tá? O Enem tem essa facilidade, tá? Bom, aqui, deixa eu ver, lembrar, o texto narrativo produzido a Constituição Brasileira, política, econômica. Essa daí também é uma pergunta que mostra também esse período de imigração, tá? Para o Brasil. Eu acho que vai voltar a ter bastante questões sobre imigração,
Por quê? O Brasil, uma coisa que o Woody eu acho que concorda, o Enem não está mais gerando críticas, tá? Não está tendo questões problemáticas, questões que vai dar debate depois. Então, por exemplo, quem de vocês tem alguém aqui que não tem nenhuma questão imigrante? Ninguém, ó, eu não sou, nasci no Brasil totalmente. Então, se eu falar de imigrantes, trabalhar com isso, vai dar algum problema? Não, não é minoria, é a maioria. Então, vão ser questões de maioria, tá? Questões que vão trabalhar com indicativos facilitadores, que vai acabar sendo recorrente para todo mundo. Então, a questão de imigração provavelmente caia, tá? Isso nos 2 últimos anos. Os 2 últimos anos caiu. No ano retrasado foi sobre a questão do café. A questão do Vale do Paranapanema, não, Vale do Ribeira. Vale do Ribeira, sobre a questão da imigração local, tá? Então, você tem lá você tem aquele texto também, eu lembro que aquela questão fazia um texto com o Antônio Cândido, que é aquele o texto da imigração no interior do estado de São Paulo, esqueci o nome, é Ribeirão Bonito, eu não lembro, é um texto bem famoso do Antônio Cândido, muito famoso, por sinal. Bom, Woody, você tem mostrar suas questões? A minha, eu não vou mostrar todas, porque tem 20 questões. Eu separei algumas aqui, só não mostrar para eles rapidinho, só para mostrar bem isso que a gente acabou falando durante a aula, tá? Vou mostrar para vocês, pessoal, são só 3 questões que eu separei, mas eu vou passar rapidinho por elas, que é só para ilustrar isso que nós falamos, né? Tá aparecendo para vocês aí? Estão vendo? Eu não estou vendo vocês. Então, beleza. Ó, essas 3 questões são do ano passado, né? Que são de 2019, né? Essas 3 aqui são questões que mostram exatamente o que eu falei para vocês. Primeiro, são questões que têm uma abordagem mais genérica, conteudista. Então, mesmo quando ela traz um autor, como é o caso já do Descartes, agora do Maquiavel, o foco não é tanto a ideia do autor, ele está aí mais para suscitar alguma discussão. E captar de você o quê? A compreensão de conceitos básicos, né? E esse conhecimento geral, né, da história da filosofia, da história da sociologia também. E vejam o seguinte, aquele conselho que eu sempre dou para vocês, tem um texto, de imediato, antes de começar a ler o texto, leia a fonte do texto, veja de quem que é o texto. Tá vendo nesse caso aqui? É da Maria Ruda Aranha, mas é sobre Maquiavel. Então você já começa lendo o texto, já tendo uma ideia do que esperar. Aí o texto aqui, ela falando com Maquiavel, que o homem, em alguns casos, ele pode se mentir. Aí o texto, o enunciado pede, olha, o texto aponta uma inovação na teoria política na época moderna, expressa na distinção entre, eu acabei de falar para vocês, que acontece na época moderna, né? Você tem um afastamento da visão clássica, na qual você tinha preocupação com o caráter, com um modelo ideal de sociedade, né, onde as pessoas eram boas, eram virtuosas, passa a ter uma preocupação mais prática, né? Então, qual que é a distinção que ele trata aqui, ó? É a distinção entre nulidade e preservabilidade da liberdade? Não, o problema aqui não é liberdade. Ilegalidade e legitimidade do governante? Também não. Verificabilidade e possibilidade da verdade, isso aqui é sobre a teoria do conhecimento, não tem nada a ver com a discussão aqui, idem para a alternativa E. Mas de cara, você podia bater o olho na A e já saber que é ela, ó. Idealidade e efetividade da moral. Ou seja, é a diferença entre o ideal, o que é o certo fazer, e o que é efetivo. É aquilo que eu falei, na política moderna, você tem exatamente essa separação entre ética e política, né? E o que importa é o que é efetivo, não necessariamente o que é certo, né? A próxima questão... falando de novo das características gerais do mundo moderno. São 3 questões seguidas que falam de características gerais do mundo moderno. Vocês vão ver que são todas aquelas que eu falei para vocês. Essa aqui traz um texto sobre a ciência, conta a historinha lá de quando Newton teria descoberto, né, ou melhor, percebido a gravidade e começado a elaborar a sua teoria. Parênteses, já falei disso com vocês, né? O Newton foi o cara que descobriu funcionamento da gravidade. A teoria dele é válida até hoje para explicar como funciona a gravidade. É meio esquisito achar que foi o Newton que descobriu a gravidade, no sentido de ele ter sido o primeiro ser humano, depois de milênios, a perceber que as coisas caem quando você joga elas para cima, né? Não acho que ele teria sido o primeiro a perceber isso.
até porque o Aristóteles já falou sobre isso. Mas o Newton é quem descobriu, que conseguiu explicar o funcionamento, né, da gravidade. E aí o enunciado diz o seguinte, ó, em contraponto a uma interpretação idealizada, o texto aponta para a seguinte dimensão fundamental da ciência moderna. Aí lembra o que eu falei agora, as características da ciência moderna. É falsificação de teses? Não. Pelo contrário, né? As teses não podem ser falsas. Essa é a alternativa bullying, né? Negação da observação? Pelo contrário, a ciência moderna está focada, exatamente o que eu falei, na observação, na reprodução da experiência em laboratório, reprodução acompanhada, etc. Proposição de hipóteses. Vamos ver, contemplação da natureza. Não, isso é filosofia antiga. E universalização de conclusões. Também não. Essa é uma preocupação mais filosófica. A ciência moderna tem o quê? A letra C, proposição de hipóteses, né? Que é aquilo, você levanta hipóteses, aí você avalia, refuta a hipótese, aí vira uma teoria, no final você comprova a teoria. Então, veja, de novo, outra questão que está discutindo as características gerais do mundo moderno. E, por fim, a outra que traz o Descartes, a questão que o Thiago mencionou, né? Ela traz um texto do Descartes e um outro texto, né? E diz o seguinte, os textos abordam o questionamento da construção da modernidade, que defende um modelo, o que eu falei para vocês agora há pouco, o principal da modernidade. Letra B, baseado na explicação mitológica? Não, eu falei antropocêntrica, ela se afasta das explicações mitológicas, é o oposto. Fundamentado na ordenação imanentista. Imanentista é o oposto de metafísico, né? Ou seja, é aquilo que está focado na terra, no material. Essa aqui poderia até estar certa, mas a ordenação imanentista não é o fundamento da modernidade. Focado na legitimação contratualista, isso é contrato social, não tem nada a ver com a discussão aqui. Aqui é uma discussão sobre o teoria do conhecimento. E é configurado na percepção etnocêntrica, não tem nada a ver. Tem a letra A, que é o que eu falei para vocês, principal característica da modernidade, o culto à razão. Então, letra A, centrado na razão humana. Vejam que nessas três questões, passamos pelo que eu falei para vocês, os temas que mais caem no Enem, ética, política e teoria do conhecimento. Isso também em sociologia, com um acréscimo em sociologia de questões sobre cultura, que o Thiago falou, cultura, né? Mas é isso, essas três questões para dar para vocês uma noção de como anda, né, o Enem em 2019 e como a gente espera que ele continue esse ano agora. Mas é isso. Ô Budi, essa que você mostrou agora tem uma coisa também a mais. Mostra também a questão de algo que o Enem tem, de extratores e distratores. Aquele onde contratualista ali, você lê Descartes, contratualista, certeza. Você tem um conhecimento, às vezes, mais superficial, você já vai direto. Porque isso aí é o quê? É um distrator, é para você se confundir mesmo. E o Enem faz isso, tá? Às vezes, quanto mais distratores tiver na pergunta, mais pontos ela vale, tá? Porque ela mais confusa se torna. E quanto menos distrator, mais fácil ela é de... menos ponto vale, tá? E vocês sabem disso, tá? Vocês sabem muito... tá, o Alex já tá aí. Tá, tudo bem, então. É verdade, só um comentário rapidinho do que o Thiago falou. Você tem que se lembrar que muitas vezes o Enem dá uma alternativa que ela é verdadeira em si mesma, mas ela não tem nada a ver com o enunciado. Em filosofia e sociologia eles fazem muito isso, tem que ficar esperto. Você bate o olho e fala, pô, isso aqui é verdade. Mas não é o que está em discussão. Não é o que está falando no enunciado. Uma dica agora, só, João, só para lembrar, é uma coisa, verbo de ação. Procure o verbo de ação da pergunta. Qual o verbo de ação que ela está indicando? O que você tem que fazer? A pergunta te dá o caminho. Qual é o verbo de ação? Você encontre tal coisa, faça tal coisa, analise a discussão, entenda, interprete. Quando você entender o verbo de ação, você vai tentar encontrar a pergunta correta. Porque vai ter um monte de distrator ali. O que é para ir? Distração mesmo. Para te distrair e achar que aquela é a pergunta correta. Mas ela está correta. Mas não é o que está perguntando. Tá? Essa vai ser o que o cara vai falar. Ó, você respondeu certo. Tá certo isso aqui. Mas não é o que eu estou pedindo. Tá? Então, cuidado. Isso daí é um conselho que eu sempre falo. Eu acho que durante o ano inteiro, tá? Quando alguém vem perguntar do próprio Enem, eu acabei nem comentando hoje. Voltei a falar agora, mas cuidado na hora de fazer, tá? Tem pergunta certa que não é a correta de assinalar, tá? Cuidado com isso. Bom, gente, boa prova para vocês, viu?
Fiquei muito feliz com a oportunidade de fazer isso aqui, de poder revê-los. Estou com muitas saudades de todos. Vocês estão preparados? Eu conheço vocês. Estou com vocês aí há 2 anos. Sei que vocês vão mandar muito bem. Fiquem tranquilos, tá? Vou rezar por todos vocês. Então, aí, fiquei feliz de revê-los. Um abração para todos, gente. Fiquem com Deus. E boa prova lá.